Antes que você entre nessa história, você precisa entender uma coisa. Nem tudo que é chamado de lenda nasceu da imaginação. Algumas histórias são advertências, memórias disfarçadas de mito, contadas à meia luz por aqueles que sobreviveram e juraram nunca mais voltar à floresta. E entre essas histórias, há uma que os antigos não ousavam pronunciar em voz alta: o Mapinguari, chamado de o Guardião da Mata, ou, pelos mais velhos, aquele que devora o mundo dos homens. O Mapinguari é descrito como uma criatura gigante, coberta por pelos escuros e grossos como raízes, com garras que arrancam árvores pela raiz e uma boca vertical no meio do abdômen, onde um dia bateu um coração humano. Mas é o único olho, vermelho e brilhante, no centro da testa, que congela o sangue até dos guerreiros mais valentes. Dizem que ele não é apenas um monstro, é uma maldição. Um xamã poderoso, corrompido pelo desejo de proteger a floresta a qualquer custo. Um pacto antigo com espíritos ancestrais selou sua alma dentro do corpo de uma fera, feita para punir todo aquele que violar o que é sagrado. Não importa se você veio caçar, explorar ou apenas filmar. Se você invadir o território do Mapinguari, ele virá. E quando o cheiro dele chegar, uma mistura de carniça, enxofre e medo, será tarde demais. Então respire fundo, mantenha seus olhos abertos e seus passos leves, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história, é um aviso. O Olho da Floresta, 1879, coração do Alto Solimões. A névoa repousava sobre as copas densas como um véu de luto. Os galhos encharcados rangiam sob o peso da umidade e os homens mal respiravam. O padre espanhol, Álvaro de León, suando sob o hábito preto, caminhava à frente da pequena escolta de soldados portugueses com passos aflitos. O mapa rabiscado em couro de anta indicava que estavam próximos da Pedra do Olho. É só superstição tribal, dissera ele mais cedo, ao ver os homens hesitarem. O verdadeiro tesouro está enterrado sob esses totens. Totens, esculpidos em árvores vivas, marcados com formas circulares, rostos esticados em agonia e bocas escancaradas. Um deles parecia gritar mesmo sem emitir som. O padre os ignorou. Com as pás sujas, os soldados cavaram. A terra era quente, quente demais. Um vapor doce e pútrido subia do chão. Eles encontraram pedras negras dispostas em círculo, rodeando um osso humano ornamentado com fios vegetais e dentes de macaco. Era o altar. Quando o primeiro raio de sol tocou o solo profanado, um rugido ecoou, mas não vinha de nenhum animal conhecido. A floresta estremeceu. O ar se tornou mais espesso. Um dos soldados gritou, apontando. Algo grande se movia entre as árvores, mas a névoa engolia sua forma. No diário do padre, encontrado décadas depois numa garra enferrujada de mochila, a última anotação estava borrada pelo sangue seco, mas ainda legível. A floresta abriu o olho. Que Deus feche o nosso. Gabriel Azevedo fitava a floresta pela janela do helicóptero, as árvores formando um manto sem fim sob o céu nublado. Cada vez que sobrevoava a Amazônia, sentia a mesma coisa, uma mistura de reverência e impotência. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ele não estava ali apenas por ciência, estava por redenção. O piloto avisou pelo rádio. Chegando na base improvisada, boa sorte, doutor. Esse lugar tem fama ruim. O helicóptero aterrissou numa clareira lamacenta, próxima ao rio Tarumã-Açu. Ali, uma estrutura de madeira coberta por lonas verdes servia de acampamento. Valentina Torres, já com sua câmera pendurada no ombro, veio ao encontro dele. Doutor Azevedo? Valentina, jornalista independente.
Disseram que você precisava de documentação científica. E eu preciso de um bom furo. Só se sobreviver para contar, Senhora Torres. Murmurou Zé do Mato, surgindo da sombra de uma palmeira com um cigarro apagado no canto da boca. O guia era baixo, encurvado, e carregava no olhar uma expressão que misturava desprezo e medo. Gabriel o reconheceu de relatos passados. O único sobrevivente de uma expedição desaparecida 5 anos antes. Estava ali contra sua vontade. E isso era óbvio. Logo chegaram os outros membros. Tenente Álvaro, exército reformado, contratado como segurança, metódico, frio. Hélder, antropólogo ansioso, especialista em simbologia tribal. Aparentemente entusiasmado, mas com os olhos cansados de quem lia demais e vivia de menos. Na vila mais próxima, os olhares eram piores que o calor. As pessoas fechavam portas ao vê-los. Uma senhora sentada à beira do rio sussurrou para Valentina: "Vocês vão acordar o olho de novo. Ele nunca dorme direito." Gabriel fingiu não ouvir. Na primeira noite, enquanto ajeitavam as redes sob a lona, Zé do Mato acendeu uma vela no chão e disse, como quem repete uma reza que não acredita mais: "Se ouvirem algo, não respondam. Se sentirem cheiro de morte, não corram. E se virem o olho, fechem os seus." Ninguém riu, nem Hélder. O silêncio da mata era denso demais para brincadeiras. O segundo dia começou cedo. O sol ainda não tinha atravessado a copa das árvores quando a equipe já avançava mata adentro. Zé do Mato ia à frente, facão em punho, cortando cipós e assobiando baixinho uma melodia fúnebre. Cada passo parecia custar mais que o anterior. "Tem certeza de que essa trilha é segura?" perguntou Valentina, limpando o suor da testa. "Não tem trilha", respondeu o guia, sem olhar para trás. "Aqui ninguém anda. Nem bicho." Gabriel olhava em volta, atento ao ambiente. A floresta ali parecia perturbada. O silêncio era espesso, quebrado apenas pelo zunido distante de insetos e o estalo ocasional de galhos secos. Nenhum pássaro, nenhum macaco, nada além do som da própria respiração. De repente, o cheiro surgiu. Veio como uma bofetada, um odor nauseante de carne apodrecida, misturado com terra encharcada e enxofre. Todos pararam. "Que diabos é isso?" tossiu Hélder, tapando o rosto com a camisa. Zé do Mato abaixou-se lentamente, os olhos atentos às folhas. Ele passou por aqui. E então, viram, no barro adiante, uma pegada. Ou o que parecia uma. Tinha o formato de um casco, mas enorme, desproporcional. E ao redor dela, a vegetação estava murcha, como se o chão tivesse sido queimado de dentro para fora. Hélder sacou seu celular, mas não havia sinal. Nem bateria, aparentemente. "Essa criatura", murmurou Gabriel, ajoelhando-se ao lado da marca. "Não é uma preguiça gigante. Isso é outra coisa." Mais adiante, encontraram os restos de um animal. Um veado. Ou o que sobrou dele. As costelas expostas tremiam levemente, como se algo ainda pulsasse por dentro. Mas o mais assustador era o fato de que o corpo não fora devorado. Estava apenas despedaçado, como se tivesse sido rasgado por ódio, não por fome. Valentina filmou em silêncio. Naquele momento, um som cortou a floresta. Grave, prolongado, vindo de lugar nenhum, e de todos ao mesmo tempo. Como um uivo abafado, misturado a um gemido profundo. Todos se entreolharam. "Ele tá acordado", murmurou Zé. "E sabe que a gente chegou." A chuva começou como um sussurro nas folhas, mas em minutos já era um martelo batendo contra as lonas da barraca. Era a segunda noite e ninguém conseguia dormir. O cheiro, aquele mesmo fedor pútrido, voltara com força, como se impregnado nos próprios poros.
Tenente Álvaro montava guarda do lado de fora, os olhos fixos na escuridão, o fuzil apertado contra o peito. Lá dentro, Valentina revisava as imagens captadas naquele dia. No meio de uma tomada borrada, notou um vulto atrás de Helder. Algo enorme, escondido entre as árvores. Estava ali por frações de segundo antes de desaparecer. Ela congelou. Gabriel, sussurrou, vem ver isso. Antes que ele pudesse responder, um grito rasgou a noite. Não humano. Agudo, doído, como se alguém estivesse sendo devorado vivo. Álvaro correu para a mata. Contra o brilho de sua lanterna, formas se moviam. Troncos? Não. Pernas. Pelos. Algo gigantesco passou entre as árvores, a menos de 10 metros, rápido demais para ser seguido. Quem tá aí? Gritou ele, apontando a arma. Mas não houve resposta. De repente, outro grito. Desta vez, humano. Um dos carregadores locais, que dormia em rede próxima ao perímetro, sumira. As cordas estavam partidas. Sangue escorria pelo chão como um rastro. Valentina filmava, ofegante. Helder murmurava em pânico. Isso é impossível. Não pode. Isso não pode existir. Zé do Mato ajoelhou-se na lama, os olhos vidrados. Foi ele. Eu vi. O olho. Eu vi o maldito olho. As luzes da barraca tremularam. Gabriel saiu para investigar, a lanterna tremendo em sua mão. E então, parou. Ali, entre duas árvores grossas, viu. A criatura o encarava. Tinha quase 3 metros, coberta por pelos escuros encharcados. Um único olho, vermelho como brasa, no centro da testa. E abaixo do peito, onde deveria haver um estômago, havia uma boca, enorme, vertical, com fileiras de dentes amarelos e uma respiração ruidosa, como se exalasse morte. Não atacou, apenas ficou ali, observando. Então desapareceu na neblina, sem som, como se nunca tivesse estado ali. Yara apareceu logo depois, vinda da mata como um fantasma. Tinha os cabelos molhados e os pés descalços. Encostou na barraca e olhou diretamente para Gabriel. O sangue acordou e caiu em silêncio absoluto. O amanhecer trouxe um silêncio ainda mais pesado do que a noite anterior. O cheiro havia diminuído, mas o rastro da criatura ainda ardia no ar, como um segredo que se recusa a morrer. Gabriel estava agachado perto da clareira, examinando o solo onde a criatura estivera. Nem pegadas, nem sinais de passagem. Apenas a sensação de que algo o observava pelas costas. Yara, sentada próxima ao rio, fitava a água corrente com olhos vazios. Desde que surgira, não dissera mais nada. Valentina tentava se aproximar, mas a jovem permanecia imóvel, como se aguardasse algo. Foi Zé do Mato quem falou primeiro. Aquela menina é da Curanhá, tribo que não aparece há décadas. Eles protegiam uma área proibida, onde ninguém podia pisar, nem os outros povos. Você já esteve lá? Perguntou Gabriel, ainda examinando os arredores. Zé desviou o olhar. Estive perto e saí correndo quando vi o chão pulsar. À tarde, Yara finalmente se levantou e fez sinal para que Gabriel a seguisse. Nenhuma palavra, apenas gestos. Ele a acompanhou mata adentro, enquanto Valentina e Zé ficavam para trás com os demais. Durante horas, caminharam em silêncio até chegarem a uma clareira coberta de raízes torcidas e pedras negras. No centro, uma formação circular lembrava um altar, metade engolido pela terra, metade coberto de líquen e musgo. Yara ajoelhou-se diante da pedra central e, com os dedos finos, afastou a vegetação. Ali, encravado no solo úmido, havia um diário. Gabriel o reconheceu antes mesmo de abri-lo. Era o mesmo modelo antigo do padre Álvaro, que ele havia visto em fotos nos arquivos históricos. As páginas estavam desgastadas,
mas legíveis. Falavam de um ritual interrompido, de uma entidade despertada pela violação do selo. Um espírito xamânico que, ao tentar proteger a floresta com feitiços de guerra, foi amaldiçoado pelas próprias forças que invocou. Ele era o guardião, murmurou Gabriel, lendo. E agora devora tudo que ameaça o equilíbrio. Yara o olhou nos olhos pela primeira vez. A floresta não perdoa. O céu escureceu antes do previsto. O vento mudou de direção. A floresta se calou completamente. Nenhum som, nenhum movimento. Era como se até as folhas tivessem medo de se mexer. De volta ao acampamento, Gabriel chegou com o diário nas mãos. Valentina percebeu que algo nele havia mudado. O olhar mais pesado, como quem finalmente entende o peso daquilo que procurava. "O que você viu?" perguntou ela. "A verdade. E não era o que eu esperava encontrar." Antes que pudesse explicar, um estrondo ecoou pela mata. Gritos, correria. A barraca principal desabou. A criatura estava ali. O Mapinguari emergiu da floresta como um pesadelo materializado, mais alto do que qualquer um lembrava, coberto por lama e sangue seco. A boca no abdômen se abria e fechava, exalando um vapor espesso que fazia o ar ficar irrespirável. Tenente Álvaro tentou disparar. As balas pareciam atravessar o monstro sem efeito. Em segundos, ele foi arrastado pela perna para dentro da mata. Seu grito cessou abruptamente. Valentina caiu de joelhos, filmando. Chorava sem perceber. Helder correu em círculos, em choque. Foi Zé do Mato quem se ergueu com a faca em mãos, gritando o nome da criatura, como se quisesse enfrentá-lo. Não teve chance. O monstro o ergueu do chão com uma única mão. Mas antes do golpe fatal, Yara apareceu. Não com armas, mas com um cântico antigo, repetido como um mantra. O Mapinguari hesitou. Por segundos, apenas o olho brilhava entre as trevas. Gabriel se adiantou. Lembrou do diário, do ritual incompleto, do xamã que ofereceu sua alma para proteger a mata. Ele entendeu. Ele precisa de um novo guardião, disse em voz alta. Yara olhou para ele e assentiu. Gabriel deu um passo à frente, então outro. A criatura se aproximou, lenta, como se também compreendesse. O biólogo estendeu a mão e tocou a testa quente da criatura. Um brilho percorreu o corpo do Mapinguari. Em segundos ele se desfez em névoa, entrando em Gabriel. O silêncio voltou, e com ele, uma nova maldição. Valentina foi resgatada 2 dias depois, vagando às margens do rio com o rosto coberto de lama e olhos perdidos no vazio. Nada levava consigo além de sua câmera e o diário antigo, ensopado pela umidade da floresta. As imagens que gravou estavam corrompidas. O vídeo mais nítido exibia apenas vultos, sons distorcidos, gritos abafados e um único frame claro. Gabriel, olhando diretamente para a lente antes de desaparecer entre as árvores, com os olhos tão negros quanto a própria mata. Ninguém acreditou nela. A história foi arquivada como alucinação, histeria causada por isolamento extremo. As autoridades não retornaram à região. Os mapas daquela área foram redesenhados para evitar expedições. E os habitantes da vila voltaram a sussurrar. Ele voltou. Anos depois, numa escola da periferia de Manaus, uma criança desenhava com lápis vermelho. Seu caderno exibia figuras de um monstro com um só olho e uma boca no estômago. Ao lado da criatura, um homem sorria, com a mesma expressão serena de Gabriel Azevedo. No canto inferior da página, a criança escreveu algo que nem os professores entenderam. Ele dorme, mas escuta tudo.